Conteúdo de TJ São Paulo, direito penal, prevaricação. Ainda está gravando? Porque a tela foi para um treco de outro vídeo. Suado. Vamos lá. Lendo. Prevaricação. A prevaricação é quando você retarda um trabalho por uma razão pessoal, tá? Ou seja, você não trabalha por uma razão pessoal. Concentre-se, vai ser rápido. Isso aqui, vamos ver se tem um resuminho aqui no final. Resumo. Só que nos resumos aqui do conteúdo que eu tenho, ela é sempre só o artículo mesmo. O artículo, leia-se. Prevaricação. Prevaricação. Artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ato de ofício praticá-lo contra disposição expressa em lei. Para. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. A pena é baixa, né? Detenção. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. 3 meses, mini Cerberus contra lança gigante. E multa. Não é um ou multa, é uma e-multa. Prevaricação 319A. O 319A, deixa eu ver o que fala. Deixar o diretor de penitenciária. Olha, isso aqui é bem objetivo. Ele fala de um diretor de penitenciária, né? Deixar o diretor de penitenciária ou agente agente público de cumprir seu dever. De dar ao preso o acesso ao aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com os outros presos ou com o ambiente externo. Pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Mini Cerberus contra lança gigante, só que não tem uma multa nessa aqui. Ato de ofício é o retardo omitido ou praticado, deve ser competenciado funcionário público. Se o agente não é competente para praticar o ato, então não há prevaricação. O retardo, a omissão, deixar ou a prática do ato de ofício tem que ser ilegal, que contra a lei. Se o agente retardou, ou omitiu, deixou, ou praticou o ato de ofício, sem violar a disposição expressa em lei, não há prevaricação. Próximo. Um retardo legal, o retardo ilegal, a omissão ilegal ou a prática ilegal de ato de ofício deve ter como finalidade o intuito, o objetivo, satisfazer um interesse ou sentimento pessoal, que nem tá escrito lá no caput, no final do caput, né? Se o retardo é ilegal, a omissão é ilegal, ou a prática é ilegal, do ato de ofício ocorreu com outra finalidade que não seja a que eu acabei de falar, você se lembra? É o sentimento pessoal ou interesse. Não há prevaricação, mesmo que você está fazendo outro crime, não prevaricação, entendeu? Não confunde prevaricação com a corrupção passiva privilegiada. Essa aqui, a privilegiada, é mó chata. Tipo, ela nunca cai nos concursos. Ela é só pra te ferrar. A corrupção passiva privilegiada é quando alguém está fazendo uma corrupção passiva, que é o cara solicita uma promessa, mas ele foi obrigado a fazer essa solicitação de promessa. Ele estava sendo coagido a fazer isso por um poder maior. O chefe dele. Nos 2 crimes, o funcionário público deixa de praticar o retardado de ofício. Ih, acabei de falar que totalmente errado.
A corrupção proibida quando está sendo aprendido ou lista de ontem. É, tá certo, eu falei certo. Nos dois crimes, o funcionário público deixa de praticar o retardado de ofício. Diferença está no motivo. Na prevaricação, a conduta ocorre para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. E na corrupção passiva privilegiada ocorre cedendo a um pedido ou influência de outrem. Agora que eu penso melhor, essa opção não tem nada a ver com chefes. Pode ser tipo assim: ô cara, eu sou seu amigo, mas você tá fazendo uma. Você tá ferrando com meu irmão aí. Você pode não ferrar com meu irmão? Ei, tá bom. Aí eu fui influenciado por uma outra pessoa, então isso é uma corrupção passiva privilegiada. Pronto, li o resuminho, que era só lei seca, mas tinha alguns comentários. Concentre-se! Próximo! Para você se situar, a prevaricação está prevista no Código Penal, no título 11, crimes contra a administração pública do funcionário público. Contra a administração! Vamos direto para o tipo penal. Prevaricação 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer o interesse e sentimento pessoal. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano plus multa. Do Cérebro Mini Cérebros contra a lança gigante. Ou especial, devemos cuidar com 3 pontos na prevaricação. O primeiro ponto é que o ato de ofício é retardado, ou é omitido, ou é praticado com finalidade ilegal. Deve ser competência do funcionário público. Se o agente não é competente para praticar o ato, não há prevaricação. Tem que saber quando não é prevaricação. É só você tirar as coisas que estão lá no caput. O segundo ponto é que o retardo e a omissão deixar ou a prática do ato de ofício tem que ser ilegal. Se o agente retardou, omitiu, deixou ou praticou o ato de ofício sem violar a disposição expressa em lei, não há prevaricação, não há prevaricação se não for ilegal. Mas é outro crime. O terceiro ponto é que o retardo ilegal e a omissão ilegal e o prática ilegal, tudo isso que é ilegal do ato de ofício tem uma finalidade que tá lá no caput. Intuito objetivo, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Se o retardo ilegal, a omissão ilegal, a prática ilegal do ato de ofício ocorreu com outra finalidade que não for satisfazer o seu interesse ou sentimento pessoal, então qual é a resposta? Não há prevaricação. Não há prevaricação se não tiver o sentimento, o pessoal. Se não for ilegal, não é prevaricação. E se for, não é competência do oficial, também não é prevaricação. Tem que trabalhar, tem que ser ilegal e tem que ser sentimento. Que chato. Tantas competências para prevaricação, né? Vamos exemplificar. Retardo ilegal de ato de ofício para satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Comete prevaricação o funcionário que atrasa indevidamente, tipo
o retardo ilegal, a liberação da alvara do funcionamento de estabelecimento comercial, que é o ato de ofício, essa alvara de um seu inimigo, para satisfazer um sentimento pessoal. Teve tudo ali, retardo ilegal, um ato de ofício que era o seu trabalho e o sentimento pessoal só pra ferrar o seu inimigo. E mais tem exemplos de todas as coisinhas ilegais. Omissão ilegal de ato de ofício. Nesse caso aqui, comete prevaricação o policial que não prende. A omissão legal. A omissão, uma omissão ilegal. Você tem que fazer o seu trabalho, cara. Diante de um flagrante delito, ado de ofício de um amigo pessoal desse policial, satisfazendo o seu sentimento pessoal, ou ainda porque em um compromisso no pessoal, no horário, a prisão iria atrasá-lo para outro fazer um outro sem interesse pessoal. Tem interesse em satisfazimento. Também tem a prática ilegal de ato de ofício para satisfazer o seu interesse ou sentimento. Comete prevaricação quando o guarda de trânsito que muda indevidamente, ele está praticando ilegalmente seu ato de ofício. Um automóvel com adesivo do time futebol rival, esse era o sentimento dele. Ou que seja do partido político, tanto faz. Vamos exemplificar com esses sentimentos e essas intenções. É claro que em todos esses exemplos, o funcionário público Volta. É claro que em todos esses exemplos o funcionário público deve ter o dolo, uma intenção ou o intuito de satisfazer o interesse ou sentimento pessoal. Aliás, o promotor tem que indicar essa intenção na sua denúncia. Portanto, se tivesse que escolher uma expressão chave para definir o crime de prevaricação, seria interesse ou sentimento pessoal. Tome cuidado, não confunda a prevaricação com a ocupação passiva privilegiada, que eu já expliquei no outro. Daí aqui um pouquinho da nova espécie de prevaricação, o 319A. Essa nova prevaricação não existe satisfação de interesse ou sentimento pessoal, ou seja, não é uma prevaricação normal. Não é a prevaricação em sua própria forma, nossa forma normal. É a chamada uma prevaricação imprópria, assim estabelecida. 319A. Deixar o diretor penitenciário ou agente público de cumprir seu dever ao preso ao acesso, dando ao preso um acesso a um aparelho de comunicação, um telefone, um rádio ou similar que permite a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano. E é só isso mesmo. Isso é uma prevaricação estranha. Nos casos de agente público dar comunicados. Assim acaba o conteúdo de prevaricação, bicho. Falou.